Paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos aqui mais uma vez para trazer o alimento diário, o pão de cada dia, a palavra do Senhor. Hoje o nosso tema será obediência. Obediência é a chave para todas as coisas. Aí vocês vão me dizer, mas eu ouvi falar que a oração é a chave. Mas se você estiver orando, você vai estar em obediência, você vai estar obedecendo a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor nos manda orar. Então a obediência é a chave para todas as coisas. A obediência, ela te abre portas. Se você estiver obediente à palavra, obediente ao que o Senhor te manda fazer, ela vai te abrir as portas. Tem base bíblica para isso? Tenho sim. Lá em Atos 12, vai falar a respeito da prisão de Pedro. E ali então vai dizer que Pedro estava lá com vários guardas ao seu lado, dormindo. Então chega um anjo e toca nele. O anjo diz para Pedro para que ele se levante. Pedro obedece. Nesse momento se quebram as algemas. E aí o anjo manda ele colocar a sandália, colocar a sua capa e seguir ele. E quando eles chegam na última porta, no portão de saída, no portão que dá liberdade para Pedro, a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele portão ele se abre sozinho, que aquela porta ela vai se abrir sozinha. Quem abriu o portão, quem abriu aquela porta foi Pedro? Não, não foi. Quem abriu aquele portão foi o anjo? Não, não foi o anjo. Então quem abriu aquele portão foi a obediência. Pedro estava obedecendo a voz do anjo. Pedro foi obediente, ele levantou, porque se Pedro tivesse ficado lá, sentado naquela prisão, a porta não iria se abrir. Mas Pedro obedeceu. Pedro ele ouviu a voz daquele anjo e ele seguiu em obediência. Então quando ele chegou perto daquela porta, perto daquele portão, ele se abriu sozinho. Siga em obediência e as portas vão se abrir na tua vida. Quem vive em obediência não precisa forçar portas. As portas vão se abrir sozinha. Teve um tempo, Pedro ficou lá, ele estava lá sentado preso. Tem um processo, as algemas foi quebrada, ele precisou vestir a sandália, ele precisou colocar a sua capa, ele passou por uma porta, por outra porta, e só então ele chegou àquela outra, que é que daria a liberdade a ele. Teve um processo, mas ele estava em obediência, e quando ele chegou perto dessa porta, ela se abriu sozinha. Então fica tranquilo, segue em obediência, que quando você chegar perto dessa porta que Deus tem para você, ela vai se abrir sozinha. Você não precisa fazer amizade com pessoas erradas não, porque elas estão lá perto da porta e elas podem facilitar a abertura dessa porta para você, não. Às vezes as pessoas vão te dizer, tem um jeito mais fácil, vamos dar um jeitinho. Tem um jeito novo de se abrir a porta, tem uma maneira nova, não. Fica com a maneira velha, fica com a obediência. E a obediência também pode trazer bênçãos para a sua vida e pode fazer um milagre na tua vida. Eu vou usar mais um exemplo de Pedro. Eu tenho mais um exemplo aqui de Pedro. Lá em Lucas 5, do 1 ao 11, vai falar sobre a pesca maravilhosa. Ali então, Jesus está chegando, está vendo Pedro lavando as redes, cabisbaixo, de cabeça baixa, frustrado. Jesus então sobe no barco de Pedro, pede para que se afaste, para que ele pregue para aquele povo, para a multidão. Então após Jesus fazer a pregação ali e falar sobre o evangelho, ele pede para Pedro para que Pedro suba naquele barco, volte para o mar alto e lance a rede do outro lado. Pedro diz para ele, Senhor, eu pesquei a noite toda, eu conheço cada milímetro desse mar, eu sou pescador de ofício, eu sou profissional nessa área, eu conheço tudo, eu conheço cada detalhe desse mar. E eu não pesquei nada a noite toda, mas pela tua palavra eu vou voltar e vou lançar a rede.
Pedro vai na obediência, então ele lança a rede, e a palavra do Senhor vai nos dizer que aquela rede enche tanto de peixe que não tem condições de tirar ela do mar, que está pesada, que está difícil, que o milagre é tão grande que nem ele está conseguindo sozinho viver aquele milagre. E aí então ele chama os seus amigos para ajudar a tirar aquela rede. Pedro foi obediente. Ele tinha pescado a noite toda. E o que fez aquele milagre acontecer? Foi o conhecimento de Pedro? Foi a experiência de Pedro lá na pesca? Não foi. Foi a obediência dele à voz de Jesus. Ele obedeceu à voz do Senhor. E o Senhor então fez com que aqueles peixes entrassem naquela rede. Sabe o que eu tenho para te dizer? Que se você tiver obediência, as bênçãos do Senhor, elas vão procurar a tua rede. Ainda essa semana os peixes vão entrar na tua rede. Fique em obediência. Ouça a voz do Senhor, obedeça ao Senhor. Mas aí, às vezes você vai falar assim: eu estou em obediência há tanto tempo, mas a minha vida está cheia de tempestade, está difícil, está acontecendo tantas coisas em minha vida. Eu estou em obediência. Mas quem te falou que se você estiver em obediência, as coisas vão ser fáceis? Não. Lá em Mateus 14, 22, a partir do 22 até o 32, ali vai falar de um momento em que Jesus pregava para aquela multidão e ele ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e atravessassem o mar. E Jesus então ficou ali cuidando daquele povo. E seus discípulos obedeceram o que ele tinha mandado. Subiram naquele barco e foram atravessar o mar. A palavra vai dizer que Jesus subiu então ao monte para orar após dispensar a multidão. Enquanto os seus discípulos estavam no meio daquele mar, veio uma forte tempestade. O mar se agitou, a tempestade batia, aquele vento forte, e o barco balançava, e a água entrando para dentro do barco, e aquela loucura. Eles falaram: nossa, mas a gente está obedecendo, e estamos na obediência, foi ele que mandou a gente vir, por que está acontecendo tudo isso? Mas tem algo que continua a palavra dizendo aqui, que vai dizer que Jesus estava lá no monte, ele estava vendo. Jesus estava vendo. Então se a tua vida está em tempestade, está difícil, está acontecendo coisas ruins, mesmo você estando em obediência, fica tranquilo que Jesus está vendo. Jesus está vendo, e ele vai andando sobre o mar, e ele vai acalmar a tempestade, ele vai acalmar esse mar revolto na tua vida. Continue em obediência, que Jesus vai chegar e vai colocar todas as coisas nos eixos. Continue em obediência, meu irmão, minha irmã. Às vezes muita gente vai chegar e vai falar: nossa, fulano chegou ontem e já está com oportunidade, fulano chegou ontem e já está vivendo as promessas. Eu estou aqui há tanto tempo e ele está na minha frente. Ele está vendo só o momento, não está vendo a tua vida lá no lagar, não está vendo a tua vida de obediência, e as sementes da obediência que ele plantou, e o choro de obediência, e as lágrimas de obediência. Se está acontecendo na vida dele é porque ele foi obediente, se está acontecendo na vida dela é porque ela foi obediente. Entenda que atrás de tudo isso pode ter um lagar, pode ter uma vida de oração, pode ter muito jejum. Entenda. E seja você também obediente, que Deus vai fazer na tua vida também. Não fique se lamentando porque está acontecendo na vida do outro e não na sua. Seja obediente também, as coisas vão acontecer na tua vida. Deus, ele tem para mim, ele tem para você, ele tem para nós todos. Fique com essa palavra no teu coração, que o Espírito do Senhor possa falar melhor, que ela possa vir a impregnar no teu coração e você possa vir a ser obediente. Que Deus vos abençoe, fique na paz do Senhor.